O que é religião, afinal? Poucas perguntas são tão gigantes e, ao mesmo tempo, tão íntimas. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nas ideias super poéticas do filósofo Rubens Alves para tentar desvendar essa questão. E tudo começa com um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça sobre a nossa própria natureza. Essa pergunta, que é bem provocadora, é do Albert Camus, e ela é o ponto de partida de tudo para Rubens Alves. Ele usa essa questão para tentar entender por que de todas as criaturas da Terra, só a gente sente essa necessidade de acreditar em algo que vai além do mundo que a gente consegue ver. Então, para achar essa resposta, primeiro, a gente precisa entender uma diferença que é crucial entre o jeito que um animal existe e o jeito que o ser humano existe. É bem aqui que a sementinha da religião começa a brotar. Agora, olha só que interessante esse contraste. Os animais, eles são perfeitamente adaptados, sabe? A programação biológica deles é completa, fechadinha. Eles simplesmente são o seu corpo. E ponto. Já nós, seres humanos, bom, a gente é o contrário. Somos fundamentalmente inadaptados. Nosso programa é aberto, está sempre incompleto. A gente não é movido só pelo instinto, né? Tem algo muito mais misterioso aí no meio, o desejo. E é justamente esse desejo que nos leva para o conceito central do Alves. A cultura, a arte e, no fim das contas, a religião, elas não nascem daquilo que a gente tem, mas sim daquilo que nos falta. É muito importante entender que o desejo não é um simples querer. Para o Rubens Alves, o desejo é o motor de toda a criação humana. É a fome que a gente sente por um pão que não está na mesa. É a saudade da pessoa amada que está longe. O desejo, no fundo, é a consciência de que algo fundamental está ausente. Esse processo é simplesmente fascinante. Pensa bem, a gente sente uma falta, um vazio. Daí a nossa imaginação vai lá e constrói um mundo perfeito para preencher esse vazio. Só que a realidade nunca corresponde 100%. E é nesse ponto, nesse exato lugar, onde o desejo se choca com a realidade, que nascem os símbolos. Eles são a nossa forma de cantar e celebrar aquilo que ainda não existe, mas que a gente quer muito. Olhe para isso. Uma pedra. Um objeto qualquer do mundo natural, sem nenhum significado especial. É só uma pedra. E aí, a mágica acontece. Pelo poder da palavra, da imaginação humana, aquela pedra se transforma. Ela ganha um nome, um propósito. De repente, ela vira um altar, um ponto de conexão com o invisível. Aquilo que era comum se torna sagrado. Vamos ver outro exemplo. Pão e vinho. Coisas do nosso dia a dia, né? Que servem para alimentar o corpo. E aqui, de novo, a gente vê essa transformação. Através da linguagem simbólica, esses objetos comuns ganham uma dimensão totalmente nova. Eles passam a ser sinais de realidades que a gente não vê, carregados de um significado profundo que vai muito além da sua matéria. E essa parábola do Pequeno Príncipe ilustra tudo isso de um jeito brilhante. Para a raposa, o trigo não significava nada. Mas depois de ser cativada pelo príncipezinho de cabelos dourados, o campo de trigo se enche de uma ausência cheia de significado. Os símbolos religiosos funcionam exatamente assim. Eles preenchem coisas vazias com um sentido que aponta para algo invisível. Só que essa visão de mundo toda encantada, onde tudo era um símbolo, ela não durou para sempre. Aconteceu uma mudança histórica dramática que acabou exilando o sagrado do centro das coisas. A gente consegue ver essa mudança claramente na história. Lá no mundo medieval, o universo era um poema de Deus, e a ciência queria entender para que as coisas existiam. Com a chegada da burguesia e o seu foco na utilidade, e depois com a Revolução Científica, a pergunta mudou para como as coisas funcionam. A natureza perdeu aquela aura sagrada e o sagrado foi empurrado para as margens da vida pública, virou coisa particular. Essa citação do David Hume é bem forte, né? Mas ela captura perfeitamente o espírito da época. Se um conhecimento não for baseado em matemática ou em fatos que a gente possa testar, ele é visto como inútil, como uma ilusão. É praticamente o atestado de óbito daquele mundo encantado. Consagrado, exilado, o que sobrou foi o seu corpo. Os pensadores modernos começaram a fazer uma espécie de autópsia da religião, tentando analisar e explicar o que tinha sido aquela força tão poderosa. E daí surgiram duas grandes explicações sociológicas. Para Emily Durkheim, a religião é a força que une a sociedade, sabe? É a cola que impede que tudo se desfaça. Já para Karl Marx, ela é uma resposta à opressão econômica, um tipo de analgésico para o sofrimento. A ideia do Durkheim é simplesmente revolucionária. Ele diz que quando as pessoas estão adorando a Deus, na verdade, sem saber, elas estão adorando o poder da sua própria coletividade, da sua própria sociedade.
A religião é a fonte daquela força que faz a gente se sentir parte de algo muito maior. A visão do Marx é bem mais complexa do que aquela frase famosa ópio do povo. Sim, a religião pode anestesiar a dor da exploração, mas ao mesmo tempo ela também é o suspiro da criatura oprimida, um protesto contra as condições que causam essa dor. Ela é tanto o sintoma quanto o lamento. E isso tudo nos leva à conclusão. Será que essa necessidade humana pelo sagrado desapareceu de vez no nosso mundo tão secular? Ou será que ela só mudou de roupa? Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, a gente vê as mesmas perguntas, os mesmos desejos fundamentais que a religião sempre tentou responder. A busca por sentido, por paz, por justiça, por conexão. A grande diferença é que hoje, muitas vezes, a gente usa a linguagem da terapia, da ideologia política ou da consciência ecológica para falar sobre essas mesmas buscas. E essa citação do Rubens Alves resume tudo de forma perfeita. A sugestão aqui não é que o mundo ficou menos religioso, mas sim que o sagrado aprendeu a se disfarçar. Os deuses não morreram, eles só se tornaram invisíveis, escondidos nas nossas buscas mais modernas. E assim a gente encerra com essa reflexão, com essa pulga atrás da orelha. Onde é que a gente encontra esses fantasmas com roupas novas no mundo de hoje? Onde a necessidade do sagrado se manifesta nas nossas vidas, mesmo que a gente não chame de religião? A pergunta fica no ar.